Eu quero trazer no livro de Apocalipse, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 2. É mesmo o último livro da Bíblia, viu, irmão? Esse daí você sabe, não é? E sendo uma leitura oficial da Palavra de Deus, não que as outras sejam menos importantes, mas peço a você para ficar de pé. E vamos ler no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12, que refere à terceira carta escrita, e que foi a carta escrita à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo. E diz assim: é ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual também conhece, senão aquele que o recebe. Até aqui, pode ficar assentado. Eu pediria, se puder aí, uma Lídia, você que está mais perto, para me trazer aqui uns 5 litros d'água, por favor. Bom beber água, não é, irmão? Você está servido. Se você quiser, tem à sua disposição ali fora também água. Muito obrigado, viu? Então nós temos aqui uma das 7 cartas que foi escrita. Nós já fizemos aqui um estudo bíblico sobre estas 7 cartas, mas hoje nós vamos ficar somente com esta carta. Vamos nos debruçar diante de alguns ensinamentos que esta carta traz para nós, e essa carta foi escrita a nós. Primeiro, refere-se ao anjo da igreja. Diga-me você já viu um anjo? Você está olhando para um. Eu sou o anjo dessa igreja, você sabia disso? Amém. Sou o anjo dessa igreja. Não quer dizer, às vezes a pessoa vê uma pessoa muito boa e fala assim: ô meu anjo. Ela fala assim: às vezes o pastor não é bonzinho, não é? Mas a Bíblia refere-se ao pastor como o anjo da igreja. Tem gente que fala assim: eu nunca vi um anjo. Já, se você já viu alguém responsável pela igreja, nós somos colocados, fomos e estamos como anjo do Senhor aqui, anunciando e levando você a crer nas bondades de Deus, nas coisas de Deus. Então foi escrito ao anjo
da igreja. E essa igreja se chama a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade pequena e, segundo os historiadores, tinha ali uma importante biblioteca com 200.000 rolos de escritos. Hoje, as bibliotecas comportam muitos volumes de livros, porque não é como antigamente. Antigamente o volume era muito maior. Nós não conseguimos imaginar o que é 200.000 rolos, que ocupa muito espaço. Aquilo era uma biblioteca muito grande, uma importante cidade. E ali tinha uma igreja. E Deus começa a falar, se relacionando a essa igreja, e se refere aqui a uma espada afiada e uma espada de 2 gumes. Está aí no versículo de número 13, se você quer conferir. Aqui é Bíblia pura, viu, irmão? Hoje, nosso assunto aqui é Bíblia. Amém. E se você gostar de Bíblia, e se você não gostar também, você vai agora ver muita Bíblia, coisas da Bíblia aí escrito. Espada de 2 gumes. Você já ouviu falar? Todos nós conhecemos a faca. Todos nós conhecemos a faca. Normalmente a faca é um gume só. O que é o gume? É o lado cortante. É o lado que se corta. É o lado afiado. É aquele gume. É um gume só. E quando se refere a 2 gumes, que está escrito aqui, que o Senhor Deus, Ele diz, essas palavras são daqueles que têm a espada afiada de 2 gumes. Quer dizer que tem 2 lados cortantes. Tem 2 lados cortantes. Eu não sei se você já viu pessoas que usam o evangelho somente para o seu lado, somente para o lado dele. Mas Deus não é assim. Deus, Ele faz tudo corretamente. Então, é para os 2 lados. É para os 2 lados. Ele tanto corta o que está errado dentro da igreja, como o que está fora também. Essa espada corta da mesma forma. Ela é cortante, é de 2 gumes. Espada afiada. Não pense que Deus, Ele vai observar só um lado do evangelho para te satisfazer. Ou para satisfazer qualquer pessoa. Nada disso. Ele tem essa espada. E por isso que ele diz aqui, fala sobre essa espada de 2 gumes. A seguir, ainda nesse versículo de número 13, faz referência ao trono de Satanás. Ao trono de Satanás. Aqui a Bíblia fala que nessa cidade Deus dá como se fosse uma advertência. Olha, cuidado, que aí está o trono de Satanás. Sabe de uma coisa? Satanás, ele coloca o seu trono em vários lugares. E que Deus guarde a sua vida. Ele dá os seus comandos de vários lugares. E aqui a Bíblia está referindo ao trono de Satanás. Portanto, fala-se aqui também sobre a fé. Olha, diz aqui: tu retens o meu nome e não negastes a minha fé. Apesar dos comandos de Satanás, apesar dele estar dominando o ambiente. Agora eu pergunto para você, não será a mesma coisa hoje? Não vemos aí o domínio de Satanás? Ou agora, ao chegar aqui na igreja, tinha ali um senhor que me atrasou bastante. Me atrasou bastante, porque ele
ele queria falar, ele queria falar sobre nós mantermos a pedra ali na porta da igreja e deixarmos aberto para que os irmãos tenham acesso aqui em cima. E ele disse, olha, mas vocês aqui não podem ter um edifício aberto à noite, nos fins de semana. E eu disse para ele, mas por que não? Nós pagamos. E ele disse, não, mas aqui nós temos aqui coisas valiosas dentro do prédio. Nós temos coisas valiosas dentro do prédio. E esse é um prédio que o governo usa a parte de cima aqui, e tem aí a possuíte, tem o tribunal, não é? E nós temos escritórios aqui que a gente recebe contratos, e isso aqui é muito sério, a porta ficar aberta aqui. Aí eu abri um vídeo, falei assim, eu vou mostrar para o senhor como era antes de nós entrarmos aqui. O senhor tem paciência de ver? Ele, sim. Aí eu mostrei para ele os drogados que ficavam aqui dentro, que eles usavam drogas. Quem é mais antigo aqui lembra. Quem é mais antigo lembra que aqui tinha um centro, um centro de Umbanda aqui, tinha mesmo. Que eles batiam os tambores. Estava alojado lá na porta. E quando nós fomos fazer a inauguração da igreja, eles estavam batendo os tambores lá. Aí mostrei o vídeo dos drogados com os cães aqui. Uma vez o cão quase me pegou ali. Eu tive que saltar para dentro da porta e fechar a porta. Então eu falei com ele, sabe de uma coisa? Eu tenho isso tudo documentado. E vocês nunca fizeram nada contra isso. Agora nós estamos aqui, tiramos essa sujeira todinha daqui, e vocês estão investindo contra nós. Ele falou assim, muito boa noite para o senhor, tá bom? Mas por que eu estou contando isso para vocês? Vocês estão vendo onde está o trono de Satanás? É verdade. Como o mundo está dominado, e depois aquilo não os fez colocar código na porta. Eles colocaram 2 anos depois o código na porta e nunca quis impedir ninguém de entrar aqui. Mas agora, sendo que nós estamos aqui e estamos buscando a presença de Deus, ontem tive notícias que eles batiam aqui nas paredes. Tudo isso por quê? Por causa do trono de Satanás. É verdade. Porque ele quer imperar, ele quer vir. Mas só que você tem uma fé, você pode dizer amém? Amém. Diz aqui, você permanece fiel. É verdade, aleluia. E não negastes a minha fé. Não negaste da minha fé. E cita aqui Antipas, minha fiel testemunha. Você pode repetir assim comigo? Minha fiel testemunha. Minha fiel testemunha. Escuta uma coisa. Um dia, o pastor Marcos vai partir para a eternidade. Vai partir para a eternidade. Eu tenho a impressão que vai ser depois que eu fizer 120 ou 125, lá para perto de 130 anos. Vou viver muito tempo. Se você ouvir alguém falar assim, morreu o pastor Marcos e ele só tinha 99 anos, você vai falar assim, não, então não é o pastor Marcos lá da Suíça, não. Eu estou achando que eu vou viver bastante. Mas um dia, eu falecendo, certamente vão colocar uma lápide, uma escrita. E eu gostaria muito que estivesse escrito na minha lápide, vocês já podem guardar aí, fica aí registrado, viu, irmão Edson? Depois podem se recordar. Gostaria que estivesse escrito assim, minha fiel testemunha, ou fiel testemunha de Deus. Irmão, que coisa poderosa. Que coisa poderosa. Que coisa poderosa é alguém
receber uma nota dessa, e é o próprio Deus falando com ele: olha, Antipas foi a minha fiel testemunha. Escuta uma coisa, isto custou-lhe a vida, mataram-no, mas ele não negou a sua fé. Glória a Deus. Ele foi morto nessa cidade, na cidade de Pérgamo, por causa do trono de Satanás. O trono de Satanás, onde Satanás impera, o objetivo é matar você. O objetivo, posso ter a sua atenção? O objetivo é tirar a sua fé, é roubar a sua fé. Mas você vai guardar a sua fé até o fim, amém? Como fiel testemunha do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E continua aqui no versículo de número 14. Diz aqui assim, olha: no entanto, depois que falou sobre a fé, falou sobre o trono de Satanás, falou sobre a fiel testemunha, diz aqui, ó: porém, vocês têm fé, tem pessoas que são fiéis, porém, eu tenho algumas coisas contra você. Eu posso ter o seu olhar mais um instante, irmão? Boas pessoas que nós somos, não é? Mas e quando o Senhor fala assim: olha, eu tenho alguma coisa contra vocês aí, contra nós? Sabe o que ele está dizendo? Tem algumas coisas que nós temos que corrigir. Você pode perceber isso comigo? Amém. Podemos entender isso? Muita gente não quer correção. Fala assim: não, mas eu não. Eu já tenho uma fé ardente, já sou uma testemunha fiel, mas agora vem o Senhor dizendo que tem alguma coisa contra nós. Olha, se Ele tem, nós vamos consertar em nome do Senhor Jesus, amém? E Ele diz aqui: olha, eu tenho alguma coisa contra ti. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Diga comigo assim: Balaão. Sabe o que ele fez? Ele ensinou o povo inimigo de Israel a armar ciladas. É verdade, não conseguiu amar é verdade. Diga comigo assim: armar ciladas. Armar cilada. Ô irmão, não arma cilada para ninguém não, né? Ah, como é triste ver pessoas armando ciladas umas para as outras. E quando cai, fica rindo de longe. Caiu. Isso nunca aconteceu com você, não é? No ambiente de trabalho, ambiente maligno às vezes. Pessoas que põem-se de longe. E você não deve fazer isso. Armar ciladas para as pessoas. Maldade. Balaão era desse jeito aí. Depois diz aqui que ele induzia o povo a comer alimento sacrificado aos ídolos. E também a praticar imoralidade sexual. Coisas que Deus não agrada. E ali dentro dessa igreja, dentro da igreja de Pérgamo, tinha pessoas com essas tristes qualidades. Pessoas ligadas à imoralidade sexual. Nós não precisamos de dar nome aqui aos. Mas infelizmente temos pessoas assim. E isso o Senhor está levando em conta. A espada afiada está cortando. É verdade. Você pode dizer amém? Se o Senhor está dizendo, é porque está acontecendo. É verdade. Se o Senhor está falando, é porque é verdade para a sua vida e você precisa de se consertar, amém? E é tempo de nós deixarmos as imoralidades sexuais
E diz aqui, no versículo de número 15, continuando, sobre a doutrina dos nicolaítas, diz aqui: de igual modo, você também tem os que se apegam às doutrinas ou aos ensinos dos nicolaítas. Os ensinos dos nicolaítas. O que isso te diz? Você já ouviu falar sobre aqueles que dizem que são, mas não são? Dizem que são, mas não são coisa nenhuma. A doutrina dos nicolaítas era esse tipo de doutrina. Doutrina dos fingidos. Fingem que são. Inclusive, um dos ensinamentos bíblicos muito forte é que o nosso amor não seja fingido, que o seu amor não seja fingido, que nós não sejamos fingidos, que o amor do pastor não seja um amor fingido. Muitas vezes eles dizem: ah, pastor, alguns dizem: ah, pastor, você está sendo muito duro, está sendo muito duro. Eu viro e digo assim: irmão, eu estou sendo duro, porém, não estou sendo fingido. Glória a Deus, amém. Agora tem um problema. A tendência das pessoas, a tendência de algumas pessoas é gostar muito de pessoas fingidas. Você sabia disso? É, Deus, é verdade. Ai, coitada das meninas. Quando os rapazes conseguem fingir que estão gostando dela, mas na verdade nada, só está iludindo as meninas. Ah, isso acontece também com os meninos, não é? Quem de nós nunca teve uma desilusão amorosa? Quem de nós ainda não choramos? Aí os rapazinhos aí de pouca idade ainda não, graças a Deus. E que Deus te guarde. Mas existe fingimento. Existe fingimento. E os nicolaítas eram desse grupo aí. Eles sabiam fingir bem as coisas. Fingiam. Mas Deus nos chama para ser autênticos. Você pode dizer amém? Glória ao nome do Senhor. Agora, no versículo de número 16, fala sobre arrependimento. Portanto, arrependa-se. Posso ter o seu olhar de novo? Estamos aqui estudando, aprendendo, amém? Arrependa-se, portanto, arrependa-se. É um convite ao arrependimento. Irmãos, nós precisamos entender o que é isso. O que é arrepender. Tem muita gente por aí buscando uma oraçãozinha e muita gente que pensa que uma oração vai resolver o problema dele ou dela. E muita gente já chegou perto de mim e falou assim: pastor, ora por mim. E eu olhei para ele e falei assim: não, vou orar por você não. Ou você não está precisando de oração não? Ou por que eu vou orar por você? Você não está precisando. Você precisa de se arrepender. É verdade. Pastor, você está me negando uma oração. Ah, estou mesmo, olha só. Temos que aprender. Olha o irmão Jeremias, já está ali aprendendo a palavra de Deus. Né? Temos que aprender o arrependimento. É verdade. Escuta uma coisa, o arrependimento pode doer, mas é uma oportunidade que Deus te dá para você ser participante do reino dos céus. Você pode dizer amém? Arrependei-vos. Deixa o seu coração doer na presença de Deus. Glória a Deus. Ah, pastor, está doendo, está ficando difícil. Mas isso está gerando arrependimento na sua vida. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.
Aleluia. Um estudo sobre arrependimento diz que o arrependimento, ele gera uma dor como se estivesse quebrando os ossos. O salmista, quando ele orou, o salmista Davi, quando orou, ali no Salmo do arrependimento, parece que é o Salmo 52, ele disse assim: ai, os ossos que tu quebrastes. Irmão, eu nunca quebrei um osso meu, mas eu já caí e os meus dedos já viraram para trás, quase que quebrou, doeu demais. Mas quem já partiu os ossos aqui? Um dia eu cheguei ali, o João Vitor estava meio enfaixado, né? Uma vez, já quebrou. Foi bom, João Vitor? Doeu um pouquinho só? Você deve ter gritado até, né, meu filho? Gritou muito. E vocês já quebraram ou já viram alguém? Um irmão meu uma vez caiu lá do último galho do pé de manga. E partiu, acho que foi a cavícula aqui. Acho que é uma das piores coisas para se partir, porque depois para engessar essa parte aqui. Já foi também, já partiu? E doeu pouco, irmã? Muito. Dói muito. 6 meses de tratamento. 6 meses, já viu? Né? Ali o Mateus já deve ter partido a canela umas poucas vezes, né, Mateus? Não é coisa que dói pouco, não. Coisa que dói muito. Que dói muito. É para você ter uma noção do que é um arrependimento. É verdade. Glória a Deus. O que é um arrependimento? E nós devemos de chegar com essa dor aí perante o Senhor. Senhor, eu me arrependo, perdoa os meus pecados. É verdade. Muita gente procurando uma oraçãozinha para resolver os seus problemas, enquanto que a solução para a sua vida é o arrependimento. Glória E aqui a Deus. a palavra de Deus é direta. Portanto, olha aí, está acontecendo isso aí tudo no meio de vocês. A doutrina de Balaão, o trono de Satanás está aí no vosso meio. A doutrina dos nicolaítas. Agora a solução para a vida de vocês sabe o que é? Arrependimento. Aleluia. Arrependei-vos. Irmão, escuta uma coisa. A sua atenção, muito importante. Quando a gente é cortado de alguma coisa, é muito ruim, é ou não é? Quando a gente é cortado de alguma coisa, é muito ruim. E chega o tempo que nós cortamos. Chega o tempo de cortar. Chega o tempo que o próprio Deus, ele corta. Corta. E a mensagem do arrependimento também alcança essa área de cortar. João Batista, ao pregar sobre o arrependimento, ele disse assim, olha, o machado já está posto aonde? Na raiz. Tem gente que pensa que, por exemplo, a Suíça nunca mais vai ser cortada da vida dele. Ô irmão, não se engane não. Não fica aí nadando no pecado, não fique aí fazendo coisas erradas, não fique aí sem se arrepender, porque Deus pode te cortar. É verdade. Deus pode cortar. E Ele corta. É verdade. Chegou o tempo de arrependimento. E o machado está posto na raiz da árvore. E aquele que não se arrepender, aquele que não... O machado vai cortar. É verdade. Meu Deus. E vai cortar. Misericórdia. Que o Senhor nos guarde. É verdade. Arrependam-se. Senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Meu Deus. Finalizando, porque nós vamos finalizar agora. A minha esposa vai ter uma pequena reunião aí com alguns irmãos que ela já instruiu como vai funcionar.
E finalizando aqui esta palavra, versículo de número 17, fala aí sobre aos que derem ouvidos ao Espírito Santo, ao vencedor eu darei o maná escondido. Eu vou perguntar aqui, você levanta o seu dedo, a sua mão, se você quiser. Vou perguntar assim, quem aqui é vencedor? Nos posicione como vencedor, amém, irmão? Amém. Ao vencedor. Vença esse mundo. E aqui está falando sobre uma coisa muito, muito, muito preciosa. Vou recordar você, quando o povo egito, história bíblica que você conhece muito, quando o povo andava no Egito e ali, na escassez de alimento, um lugar deserto, sem condições para se plantar, para se colher, para se criar animais. Então estavam na dependência de Deus. A melhor coisa é nós estarmos na dependência de Deus, amém? Um Deus que pode fazer milagres. E de repente, sabe o que aconteceu? Ao Deus que prometeu a eles que nada lhes faltaria, assim como o seu Deus não vai deixar faltar nada para você, no meio à fome, no meio à sede, diz a palavra de Deus que um dia pela manhã eles saíram das suas tendas e naquele dia o chão estava branquinho e o que estava ali sob a areia do deserto era comestível. E foi chamado aquele alimento, aquela farinha tão preciosa que nós não conhecemos, mas o Senhor, Ele prometeu aqui para você, olha, você vai conhecer este suprimento chamado maná. Glória a Deus, aleluia. E você que gosta de comer, irmão, não vem falar não, todo mundo aqui gosta. Todo mundo gosta, não é? Todo mundo gosta de um bolinho. Ai, aquele bolinho de chocolate que a Paula faz, não é? O pudim. Pudim da Ana Paula. Não é? Os cozidos da minha esposa, os cozinhados. Quem aqui não gosta, hein? E sabe de uma coisa? O maná, de acordo com algumas pessoas, eles dizem que o maná tinha o gosto que você quisesse dar a ele. Então você comia, a pessoa comia, e foi uma comida que eles comeram durante 40 anos. Pense você, e durante 40 anos, eles não enjoaram do maná. É verdade. Se você comer uma coisa durante um ano inteiro, provavelmente você vai enjoar, se não for bom, não é? Não for bom mesmo, não for bom. Então aquilo era muito bom, muito bom. E sabe o que Deus fez? Deus, Ele mandou que se escondesse, pegasse aquele maná. Normalmente, quando se pegava, diante da instrução da Bíblia Sagrada, podia se pegar do maná que caía ali, podia se pegar somente o que era suficiente para a família. Então comia-se, a família comia e não podia pegar para o dia seguinte, porque para o dia seguinte Deus fazia de novo vir o maná. Deus tem o suprimento diário para a sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Isso quer dizer também que Ele renova todas as manhãs. A Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a toda manhã. Glória a Deus. Quando chegava no fim de semana, Deus mandava colher o dobro, porque no sábado não tinha, não é? Então Deus fazia de acordo. E quem desobedecia, sabe o que acontecia? Uma pessoa
disse assim uma vez: nós vamos pegar porque amanhã a gente não sabe se vai ter. A confiança dele não estava em Deus. É verdade. E sabe o que acontecia com o maná que eles escolhiam? Embolorava. É verdade. Dava bicho. Não prestava mais. Mas aquele obediente tinha sempre o suprimento de Deus. Você vai ter o suprimento de Deus sempre na sua vida. Aleluia. Amém? E só que aconteceu um milagre. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele disse: olha, pega esse maná. E você vai pegar esse maná e você vai colocar num lugar especial. Vou recordar para você, a você sobre a Arca da Aliança. Você se lembra desse objeto? Um objeto quadrado com 2 querubins, que era colocado dentro de uma tenda especial, chamada a tenda da congregação. E ali Moisés entrava para falar com Deus. E Deus mandou colocar 3 objetos ali. Lembra-se que nós estamos no estudo bíblico, verdade ou não é? Então vamos mexer aí no seu conhecimento. Quais são esses três objetos ou 3 elementos que estavam ali? Um deles está escrito aqui, é o maná. Já está aqui escrito. Não é? É o maná. E tinha outros 2 objetos ali dentro. Quem é que se lembra? A vara de Arão. Vara de Arão que floresceu. E depois? As tábuas. As tábuas da aliança. E, em terceiro lugar, o maná. E é esse maná aqui que está escrito, que é o maná escondido. E o Senhor vai te fazer participante. Você como vencedor. E está escrito aqui também: também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Você vai receber um novo nome dado pelo seu próprio Deus. Aleluia. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos terminar aqui esse estudo bíblico. A terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Curva a sua cabeça. Glorificado seja o nome do Senhor. Ó Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos por esse tempo que passamos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está falando conosco hoje, o Senhor que tem a espada de 2 gumes, o Senhor que nos chama ao arrependimento, o Senhor que tem essa surpresa tão grande para nós, que é o maná, que está aí escondido, e que tem um novo nome para cada um que está aqui. E eu sei, Senhor Deus, que cada um que está aqui vai guardar a sua palavra no seu coração. O trono de Satanás está por aí querendo destruir vidas, mas as fiéis testemunhas têm se achegado a Ti, buscando-Te de todo o coração, Senhor. E meu Pai, que nesta noite cada coração possa se jubilar diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é Deus misericordioso, é Deus bondoso. Ministramos a Tua palavra para a glória do Teu nome. Abençoa cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças ao Senhor.